Aqui é o pastor Sérgio Ovidio da Igreja Cristã Betânia. Eu quero deixar uma reflexão com vocês no Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 ao 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A gente não crê sempre. Fé e incredulidade vão se revezando na vida, vão mudando de lugar. Isso também mostra para nós que a dificuldade de crer, ela não poupa nem os seguidores mais próximos de Jesus. Pedir prova da ressurreição não significa infidelidade a Jesus. Desconfiar da fala dos seus amigos e ser espontâneo a questioná-los, a impor algumas coisas, não significa que Tomé recusasse que Jesus estivesse vivo. Vimos o Senhor, continuam os discípulos nessa narrativa, mas Tomé é alguém livre. Tomé é um cara que reage, porque Tomé deseja experimentar algo além. Este é o intuito dele, crer, mas desejando algo que os outros discípulos não experimentaram. O que é a mais? Ele quer ver nas mãos o sinal dos cravos. Ele quer colocar o dedo na ferida. Ele quer pôr a sua mão ao lado. Ele deseja analisar. Ele deseja experimentar. Quem não tem um pouco de Tomé? Esse drástico Tomé: se isso não acontecer, não acreditarei. Parece aquela voz que nos diz, né? Não acreditarei nunca, não me dobrarei às suas convicções. O fato aqui é que Jesus não exige que Tomé acredite sem ter um conhecimento interno. Jesus não impõe nada. Jesus deseja estabelecer para que Tomé tenha uma experiência particular. E também alerta a nós, ou as pessoas que correm atrás de prodígios e sinais porque viram nas revistas, nos jornais. Não, o Senhor deseja construir uma experiência muito pessoal contigo, para que você pare de ir à opinião das pessoas e tenha a sua própria experiência de fé. No verso 27, é Jesus que se manifesta, é Jesus que interpela, é Jesus que toma a iniciativa. Põe teu dedo aqui. É um convite dirigido a Tomé, mas é um convite dirigido a todos nós, para que superemos as dificuldades da vida, os dilemas da vida pela fé. Dirige-se a você, a mim, oferecendo-lhe, Jesus se oferecendo a ser tocado. Olha só, tantas dúvidas, com tantos questionamentos, lá nos bastidores do coração de Tomé, Jesus já sabia de tudo. Jesus conhecia a incredulidade de Tomé e Jesus conhecia também as condições que Tomé estabeleceu para acreditar. Jesus não fez disso um empecilho para se comunicar com Tomé. Pelo contrário, Jesus se manifestou a Tomé, Jesus foi até ele e Jesus valorizou o pedido. Põe aqui o teu dedo. Para quê? Para que Tomé chegasse à fé, superando essas dificuldades. Isso, é claro, fruto de um amadurecimento interior. Não é fruto de uma imposição externa do que falaram com ele, mas é algo que progressivamente, de forma pessoal, ele vai compreendendo o Senhor. Jesus mostra uma coisa linda. Ele respeita a liberdade. Jesus respeita o tempo das pessoas. Jesus respeita os critérios estabelecidos de forma particular. Jesus, ele leva a sério as nossas exigências. Jesus não é como aquela pessoa que você conta algo da sua vida e ela fala: isso não é nada. Não. Jesus não banaliza as suas inquietações, as suas dúvidas, as suas tristezas.
Mas Jesus te chama a romper com esse fechamento, e isso só será possível se você confiar na palavra de Jesus. Para isso, Tomé precisou transpor esse fechamento com o chamado de Jesus. Põe o dedo aqui. Vê as minhas mãos. Estende também a mão e põe do meu lado. Olha, isso significa mudança radical. Dessa forma, realiza-se o desejo não de Tomé, mas o desejo de Jesus. Na frase dirigida a Tomé, não fique descrente, mas crente. É uma exortação a todos nós para que possamos sair da inércia, para que possamos sair dessas reflexões improdutivas, infrutíferas, que nunca nos levarão a lugar nenhum. Essa confissão de Tomé é uma reviravolta. É a palavra de Jesus com a sua eficácia transformadora, que Tomé se apropria e confessa: Senhor meu e Deus meu. É uma frase pronunciada, exclamando com entusiasmo, não da opinião das pessoas, do que ouviu dos seus amigos, mas que sai do coração, que brota do mais profundo do coração de Tomé. Não diz para nós que Tomé tocou. O texto não diz isso. Não precisou tocar para chegar na fé. Bastou a palavra de Jesus para ele se desapegar das suas opiniões, daquilo que era sensível, daquilo que era verificável. Tomé creu, como os outros discípulos, sem tocar. Viu, compreendeu e creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é uma bem-aventurança que está relacionada com uma coisa: a fidelidade de Deus. Bem-aventurados são aqueles que não viram, e isso abrange a todos nós que não vimos. Tomé é a nossa ponte com esse tempo que Jesus esteve aqui, com esse tempo de quem não viu Jesus ressuscitado, que somos nós. Mas a fala e a experiência de Tomé nos diz claramente de que Jesus continua atuando na nossa história. Reúne todos nós que fomos chamados a crer sem ver o Senhor. Fé e incredulidade estão se entrelaçando entre si, até um dia que há de chegar a luz e ela vai prevalecer. E vou mais longe. Em alguns momentos, a incredulidade nos ajudou mais no crescimento, no aperfeiçoamento da nossa fé, em conhecer o Senhor, do que a fé que muitos ou alguns dizem ter. A incredulidade de Tomé, ela pode sim, nesse tempo, nos ajudar com as nossas maiores inquietações, com os nossos maiores dilemas, com as perguntas que temos. É a incredulidade de Tomé que nos ajuda a aperfeiçoá-la. E isso pode ser mais importante do que a fé pronunciada por muitos discípulos. Eu quero, nesse dia, pedir a Deus que abençoe a sua vida e que você faça desse caminho e construa a sua própria experiência e não desista de confessar do fundo do seu coração: Senhor meu e Deus meu. Que Deus te abençoe muito.